Olá, eu sou Nilce. Estou aqui com meu amigo Kevin. Ele tá lá na casa dele no Chile e com a proximidade da Páscoa, né? Então, a comemoração da Igreja Católica, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças, né, dessa comemoração. Apesar de que eu vou comentar sobre costumes na época que eu era criança e também aqui no meu estado, né? Porque como o Brasil é um país muito grande, é, cada região tem um costume, né? Tem uma celebração. Você sai às vezes do Nordeste, vai pro Sul e vai ver que lá as comemorações são totalmente diferentes daqui. Então, eu recordo que quando na minha infância, quando eu ia para o interior do meu pai, né? Por exemplo, esse dia que era a chamada Semana Santa, né? No sábado, na sexta, sábado e domingo, na sexta-feira, que é a Sexta-feira da Paixão, a gente não poderia assistir televisão, né, e nem ouvir som. Então, ficava todos os aparelhos eletrônicos ficavam desligados. Era aquele silêncio absoluto. As crianças não podiam brincar. Se a gente brincasse, um tio, uma avó acabavam reclamando com a gente, ou então jogando uma havaiana, assim, a havaiana voadora. A voadora e certeira, né? Porque sempre alcançava a gente. Não pode ficar gritando. Então, a gente tem que ficar bem calado. Então, era um dia que eu recordo que era um dia, apesar que a gente ficava, assim, sem ter o que fazer, né? A gente não podia cantar, não podia brincar, não podia assistir uma TV, ouvir uma música. Eu recordo muito que era um dia de paz, assim. A sexta-feira era muito tranquila. E outra coisa que ficou marcada assim, na minha memória era que minha avó fazia uma frigideira de bacalhau. Nossa, era tão deliciosa que o sabor ficou marcado, assim. Então, sempre quando chega a Sexta-feira Santa, né? Eu recordo do sabor dessa frigideira que minha avó fazia e do silêncio, né? Que ficava lá no local. E as pessoas não comiam outra coisa que não fosse peixe. Não podia comer carne, um peru, sempre era. A comida sempre era peixe, né? Sempre o bacalhau, alguma coisa assim do tipo, né? E Uhum. outra coisa assim que eu recordo muito também era que no domingo, né? A Páscoa, né? A gente sempre ia pra igreja pela manhã e quando voltava, na hora de meio-dia, era aquele banquete, né? E sempre o pessoal fazia umas brincadeiras com o ovo. Ovo de codorna, ovo de galinha, que era pra gente achar. E como era um pouquinho escasso essa questão de chocolate, não tinha negócio de ovo de Páscoa. Ou se tinha, a gente não tinha também condições, não sei, né? Uhum. Sempre dava uma barra de chocolate, ou então um bombom serenata. Só que a gente tinha que conseguir achar uma determinada quantidade de ovos. Era a casca do ovo, que já tinha sido usada, né? Pintada, que ficava escondida. Então a criança que achasse mais ovos acabava ganhando, né? Mas era o real? Hã? Eram ovos reais? Sim, só que só a casca do ovo. Fazia um furinho no ovo, tirava a Desbalanceava o gema, ovo? a clara, usava, fazia essa frigideira, né? Que minha avó fazia, minhas tias e tal. Fazia, aí pintava, ou então não pintava, não, que o ovo de codorna já é pintadinho, né? Ou Uhum. então às vezes fazia de galinha também. Aí a gente ia achando, né? Tinha alguma coisa que era pra gente perceber que era o ovo era diferente, né? Então geralmente era pintado. Aí a criança que ia localizar mais ovos acabava ganhando, né? Uma caixa de bombom, de um chocolate que tem aqui, que chama Garoto, toda Nestlé, Lacta, Garota? Garoto. Bombom Garoto. Garoto. São 3 caixas de chocolate aqui que faz muito sucesso no Brasil. É o Garoto, da marca Garoto, que eu não sei se a marca é Garoto mesmo, vou verificar. Nestlé, e tem a caixa da Lacta. E geralmente era a caixa de Não tem bombom. chocolate. Não Hum. tem chocolate com. Não tem chocolate com nome de rapaz? Tá Boa faltando ideia, aqui. você já tá dando ideia para quem algum empreendedor Criar um. quiser criar algum chocolate chamado Rapaz. Pega Rapaz. Mas não tinha não, Fechou. não tinha não. E você aí, você lembra de algum costume?
Então uma coisa, assim, que é diferente, ou então semelhante também aqui. Bom, eu acho que é bastante semelhante, porque também tem aquela tradição católica que não pode comer carne vermelha, que só pode comer peixe. Então, eu acho que as pessoas que são assim, crente, ainda preservam aquela tradição de não comer carne de boi, carne Uhum. de frango, nem nada disso. Só alguma coisa feita com peixe e no caso da minha família, eles tinham aquele costume da Igreja Católica também, e atualmente não é que acreditam nisso, ou que tem medo de comer carne Bovina, é, vermelha. vermelha, mas ainda preserva costume, né? De, a gente sempre comeu peixe naquela época, então continua comendo peixe. E isso não é que seja uma tradição que em todo canto as pessoas fazem, mas minha mãe sempre gostou de cozinhar empanada de pescado. Seria tipo, em português seria pastel de peixe. Delícia. Então aí a gente normalmente come isso, ou mesma coisa que você, né? Peixe frito, esse tipo de coisa. Em relação ao negócio dos ovos, é a mesma coisa. É, esconder ovo de chocolate para as crianças e tal, para se divertir. Que eu acho que cada vez tem mais isso, né? Cada vez é menos a imagem de Jesus e cada vez é mais o coelho, né? Com os Uhum, ovos. uhum. Então tem pessoas que gostam de colocar vocês falam, chamam de pesebre também? Presépio? Como é a palavra? Presépio. Presépio, Ah, onde onde tá Jesus com os animais e tal. aqui utilizamos mais o presépio no período do Natal, né. Mas eu Uhum. acredito que as pessoas que são praticantes da igreja católica, fazem sim o uso de colocar presépio, né, porque tem um período da quaresma. Eu acho que eles usam ainda, porque eles fazem orações na casa, que acho que chama romaria, ou tem outro nome também que eu esqueci. Então eu vejo que sempre nesse período o pessoal sai, vai em casa, oram, aí uma outra casa também. Acho que tem uns dias na semana que eles vão fazendo isso. É cada dia, é na casa de uma pessoa, não sei como é que é esse manejo. Mas lá na igreja católica, que eu tive a oportunidade já de trabalhar, assim, eu faço fotografia e filmagem, né? Então eu já fui na igreja nesse período já, fazer um evento, um batismo, e vi lá, assim, eles usando, né, o presépio. E eu achei diferente, Uhum. né? Porque, por exemplo, eu vejo presépio, assim, mais no período de Natal, assim, pela cidade. Eu, além do negócio dos ovos, eu acho que uma coisa que é muito comum, que as pessoas fiquem assistindo filmes de Jesus do Nazarete, como que vocês chamam? Jesus Cristo de Nazaré. É, então, é, eu acho que tem pessoas que todo ano assistem o filme. Meus pais gostavam muito de assistir, eu acho que eu assisti, tipo assim, nunca assisti completo, assim, porque é muito longo. Na verdade, eles colocam como se fosse filme, mas é uma minissérie. Uhum. Então aí, eu acho que um ano eu assisti uma parte, no outro ano eu assisti outra. Quase a mesma coisa que com o Titanic, né, que é longo demais, eu acho que eu nunca parei pra assistir completo, não. Sério? Uhum. Quando lançou o Eu não Titanic, gosto eu de filme assisti. longo, não.
Só no cinema eu assisti 9 vezes Titanic. Oxe. Fui assistir algumas vezes num shopping que tem aqui que chama Itaiara, no antigo Uhum. Iguatemi, no Shopping Barra. Eu assisti várias vezes Titanic. Depois eu assisti também quando lançou em DVD, assisti. Agora, recentemente, eu assisti com os meninos, né? Com o Rafael Varela. Aí assisti pra eles verem, né, um pouquinho da história, explicando que souberam aquela tragédia que teve com o submarino. Então, acabei tendo essa Uhum. oportunidade assistindo com eles. Mas na minha infância, eu recordo que meus pais tinham esse costume de, quando era esse período da quaresma, né? Eles colocavam filmes, assim, com teor, assim, evangélicos, né? Colocavam filmes sobre a história de Salomão. Meu pai tinha os DVD, ele tinha o DVD de Salomão, tinha o DVD de Davi, e eram enormes. Só que assim, aí tinha o hábito, né? Meu pai todo final de semana alugava no mínimo 8 fitas, na época de fitas, e DVDs, na época de DVDs que tinha locadora. Eu alocava Uhum. umas 8 ou 9, a gente passava o final de semana todo só assistindo filmes, né? Então eu assistia aqueles filmes longos, assim, que era a tarde toda. Era tipo um costume familiar, né? Da nossa família. Então, aí tinha a história de Isaías, tinha um outro também, um profeta. Era Jeremias também, então tinha toda uma coletânea de DVDs, Uhum. e a gente ficava assistindo nos A finais de Bíblia semana. toda. Aí a gente ficava assistindo. Era como se fosse realmente uma preparação, né. Assistia desde o Gênesis até o Apocalipse. Sim, a gente assistia de Gênesis até Apocalipse. Como é que vocês pronunciam Feliz Páscoa em espanhol? Nunca tive essa curiosidade de saber. É igual. Feliz Páscoa? Aham. Sério? Eu achei que era Aham. diferente. Não, é igual. Nossa, eu pensei que era Felices. Felices. Como? Felices. Felizes? Ah, também pode falar. Como é? Felices o quê? Páscoas. Páscoas. Também pode falar. É. Felices Páscoas. Aham. Eu lembro É que nesse porque eu acho que depende do lugar, porque, por exemplo, aqui a gente, no caso do Natal, a gente fala Feliz Navidad, uhum, mas, por exemplo, na Espanha eu vi que eles chamam Navidades no lugar de Navidad. uhum. Feliz Então, Navidades. nesse caso seria Felices. Entendi. Eu achei que a pronúncia era diferente. Feliz Páscoa. Então é normal. Se eu desejar Feliz Páscoa. Uhum, Outra coisa que eu lembro, mas é para o pessoal mais na década de 90, né? uhum, Eu lembro que. Eu não sei se você lembra que o pessoal gostava de trocar cartão nessa época. Fazia o cartãozinho de Natal. E tinha um cartão de Páscoa também. Geralmente vinha com aqueles coelhos desenhados assim, com ovos, assim, com uns detalhezinhos. Tipo como essa minha agenda aqui, assim, brilhosinho, uhum. assim. Aí era um cartão de desejar Feliz Páscoa também. Minha mãe amava dar. Eu sinto saudade disso. Hoje em dia não tem mais? Não, hoje em dia ninguém dá mais cartões pra ninguém. Nessa era de digital, de e-mail, de WhatsApp, ninguém mais faz. Verdade. Às vezes a gente manda um gifzinho e tem gente que nem gosta de receber esse gif, viu. Eu tenho várias amigas que falam: "Eu odeio aquelas mensagens compartilhadas, não sei o quê". Eu amo receber, gente, pode mandar pra mim que eu gosto. Eu não sou fã, não. Não, eu acho fofinho, e eu assisto, Aham. eu vejo, agradeço. Eu fico muito honrada quando lembram de mim. Agora mesmo no Dia das Mulheres me mandaram várias mensagens desejando feliz Dia das Mulheres. Eu posso te perguntar uma outra coisa em relação a isso? Uhum. Do Dia das Mulheres? Você manda mensagem para outras mulheres, desejando, tipo, feliz Dia da Mulher e tal? Não, geralmente eu saldo a mulher, né, eu falo que ela é uma pessoa incrível, maravilhosa e tal. Sim, qualquer. É porque aqui tem pessoas que mandam, né, uma mensagem ou aquele GIF que você falou, alguma coisa. Ou uma foto com uma mensagem bonita, com uma flor, né?
as típicas coisas que as pessoas mandam, e tem o outro extremo de pessoas que ficam bravas, sabe? Tipo, feminista e tal, que não é um dia Comemorar. pra, fazer, pra fazer festa, não. E que ficam chateadas, né, quando alguém manda alguma coisa pra ela, sei lá. Uhum. Então eu ia te perguntar se lá também tem isso. Tem sim, tem. Eu tenho várias amigas que não gostam, até gosto quando a pessoa me avisa que não gosta, porque eu já não mando, entendeu? Eu não ignoro essas pessoas, eu acho que cada pessoa tem seu gosto, né? A gente tem que respeitar o direito do outro, né? Por isso que é interessante Uhum. você ter uma intimidade com a pessoa, perguntar: "Posso te mandar tal coisa? Você gosta de receber?". E eu acho que eu Hum. sou até um pouquinho invasiva, porque sempre eu pergunto às pessoas se elas gostam, se não gostam. Talvez tenha alguém que me responda que gosta, até pra não me ferir, né? Mas sempre eu pergunto, porque, sei lá, cada um tem seu jeito. Eu, Uhum. particularmente, eu amo essas coisas, essas comemorações, porque é uma oportunidade de você falar com outra pessoa. Esse final de semana mesmo eu estava no aniversário de 80 anos da minha tia, né. E aí eu comentei que eu estava indo para esse aniversário, um colega de trabalho falou assim: "Nossa, esse negócio de ficar comemorando aniversário, o pessoal ainda faz isso, ficar dando comida para os outros". Eu falei: "Nó, eu acho maravilhoso". Tinha 10 anos que eu não ia no interior da minha mãe, que é a cidade natal dela, né, e a gente chama interior de minha mãe, viu, então vai se acostumando, quer dizer que minha mãe não nasceu na capital, nasceu numa cidade do interior, né. Não no centro, na capital, mas no interior do estado, e é a cidade natal dela. A gente chama interior da minha mãe, né, que ela é a dona da cidade não. Aí, então tinha 10 anos que eu não ia lá, e tinha muitos parentes que eu não revia. E dentro desses 10 anos, nasceram também parentes que eu não conhecia, né, nasceram muitos priminhos, priminhas, que eu não tive contato, não tive oportunidade de conhecer, que os meninos não conheceram também. Então eu acabei tendo essa oportunidade agora, através do aniversário da minha tia, então não foi bom? Reunir a família, reunir todo mundo, e assim, pelo semblante de todo mundo, eu vi que estava todo mundo feliz, então bem regozijante. Para minha tia, então foi maravilhoso. Tá celebrando 80 anos com 14 filhos, né, os 14 bem criados, ela já tá agora já com tataraneta e tudo, então foi, assim, uma celebração Nossa. muito emocionante. Então eu acho, assim, que a as pessoas têm que respeitar o direito da outra também. Se alguém quer fazer uma comemoração, quer pagar para o outro comer, e ela tá se sentindo bem, tá se sentindo maravilhada por isso, excelente. Se eu gosto de receber meus cartõezinhos de Natal, de Páscoa, respeitem-me, que eu gosto de receber isso, né. E eu também, assim como eu respeito também, por exemplo, quem não gosta, né. Tem minha melhor amiga, a Jéssica, que já falou que não gosta, você não gosta, já não vou mandar mais nada pra você, viu. Ciente disso. Uhum. Uhum, Entendo. E aí, tem uma coisa curiosa, para vocês comemorar, é tipo fazer uma festa, uhum, porque é bem engraçado, né? É que a gente, quando é, tipo, que pra, tipo, fazer uma festa, vocês falam comemorar, né? uhum, Aí a gente fala celebrar. Comemoração seria celebração. E mas também existe a palavra comemorar. Só que é tipo, não é bem fazer uma festa e tal, tipo, lembrar de uma coisa que aconteceu tal dia, fazer uma reflexão e tal. Então, aí quando tem pessoas que mandam aquelas mensagens para as pessoas feministas e tal, aí as pessoas falam, não, não é para celebrar, é um dia para comemorar. como assim? É Só isso que eu tô lembrar. dizendo aqui. É tipo assim, como para reflexionar do que aconteceu, é, debater coisas, sabe? Entendi. Nossa, é diferente, bem diferente daqui. Ah, o significado da palavra. Mas eu não sei se é realmente o significado Real, real da palavra ou é só que com o tempo foi se adaptando. virando isso, sabe? Aí eu teria que
faz uma pesquisa. Já Uhum, te disse isso, pelo menos o pessoal aqui fala desse jeito, mas acontece muito assim de um país para outro, que às vezes as palavras vão virando uma outra coisa. É, deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo. Pode pausar? Enquanto. Tá. Um exemplo de uma palavra que vira uma outra coisa em alguns países é a palavra pena. Para vocês também é tristeza, né? uhum, E exato. aqui, tá, aqui a gente fala estou com pena, que seria tipo, tô triste, quase a mesma coisa. Aí tem países que usam a palavra pena como se fosse vergonha. Hum, Eu acho que no México, na Colômbia, eu acho que também. Aí eles falam, oh, que pena, pra dizer, oh, que vergonha que eu passei. Então é uma coisa que eu acho muito estranha. bem diferente, né? Uhum. Então, às vezes acontece isso, por isso aqui com comemorar, acontece a mesma coisa, que é a mesma coisa que em português, mas pelo menos aqui no meu país aconteceu isso, talvez em outros países continua sendo como no português, não sei. Uhum. Então, será que eu posso perguntar aqui no Brasil, como é que você comemora Páscoa? E se você é de um outro país, como é que falaria então, pessoal? Como é que você Como, celebra? ah, Aí coloca nos comentários se vocês celebram de forma diferente, comemora de forma diferente, pra gente conhecer um pouquinho da cultura de vocês também. Ou então até de outro estado também, né? Quer dizer, como eu falei, né? uhum, Muda o estado, muda a forma de comemoração. uhum. Tem mais alguma coisa Mesmo pra se falar? tem, se tem algum chileno aí que ele é de um outro lugar também pode ser diferente, alguém do Uhum. norte, da Patagônia, sei lá. Aí para que escrevam nos comentários. Se inscreva se ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo. Tá. Cheiro. Não, sério.